Sei que tem várias seleções de mestrado acontecendo ou prestes a acontecer, então eu resolvi compartilhar como foi a minha seleção de mestrado e algumas dicas que eu acho que podem ser bem úteis para quem vai fazer esse tipo de seleção. Oi, eu sou Marina e hoje a gente vai conversar sobre essas dicas para fazer a seleção do mestrado. Claro, sobre a minha perspectiva. Gente, toda a seleção de mestrado vai ser diferente, tanto as perspectivas de quem faz, quanto a universidade que faz, quanto para o professor que vai fazer, ou professora, orientadora. Então, tudo isso vai mudar muito a experiência. Mas eu sei que tem algumas coisas comuns entre as provas, e por isso eu resolvi compartilhar a minha experiência e principalmente compartilhar algumas coisas que eu vi na seleção de mestrado que podem te ajudar a ser aprovado ou aprovada com algumas pequenas mudanças, digamos assim. Anotei aqui alguns pontos. Uma das coisas mais importantes é estar com o Lattes do seu orientador ou orientadora muito bem estudado. Saber quais são as linhas de pesquisa dele ou dela, saber quais são os interesses de pesquisa, de estudos dele ou dela. E a partir disso tem várias coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, será que seu tema está alinhado com o orientador ou orientadora? Se não estiver, você está disposto a alinhar seu tema com o orientador ou orientadora? Outra coisa interessante é que o seu Lattes esteja também atualizado. E é interessante fazer isso bem antes da data de entregar o seu Lattes. Disso porque o Lattes ele demora para atualizar. Então atualizem ele o quanto antes para que dê tempo de ir para sua paginazinha principal ali do Lattes todas as novas informações. Agora a gente pode conversar um pouco sobre diferentes fases que costuma ter o mestrado. Eu sei que agora na pandemia poucas dessas fases são possíveis, mas já fica aí a dica para depois da pandemia ou para as universidades que estão seguindo todas essas etapas, digamos assim. Na minha seleção, a gente teve 3 fases. 4 se forem contar a entrega de projeto, eu acho. Porque primeiro a gente teve uma prova de línguas, que era eliminatória. E para a prova de línguas, acho que é aquele basicão. Pegar as provas antigas, tentar fazer, ver se vai bem, estudar a partir delas. Já se a sua universidade não entrega essas provas antigas, não disponibiliza, dá para se basear nas provas antigas de outras universidades. E aí só escolhe um formato parecido com a sua. Se a sua vai ser de múltipla escolha, pega provas de múltipla escolha. Acho que isso não tem muito segredo. Em seguida, a gente tinha uma prova escrita, que é aquela tradicional dos textos, né? O professor orientador te disponibiliza alguns textos, uma lista de textos para ler. E aí, no caso da prova escrita, varia. Alguns lugares disponibilizam questões. No meu caso, a gente tinha que escrever um artigo na mão ali sobre determinado tema. E era sorteado um tema dentre os que tinham na prova. Então, a minha dica para essa parte dos textos é, claro, estudem os textos e saibam qual é a ideia central de cada texto. Geralmente são muitos textos, então busquem ali as ideias centrais de cada autor. É ideal saber quem disse o quê, então não confundir o que cada autor disse, mas principalmente, geralmente esses textos conversam entre si. Então, se você for treinar, ver se você está bem, se está bem estudado, treina, por favor, a relação entre esses textos. Então, tenta puxar ali, fazer um texto na mão sobre como o autor tal conversaria com o autor tal, entende? Talvez algum texto ali destoie completamente, então eu não garanto. Mas é bem comum que eles conversem. Outra etapa que quase toda seleção tem é a entrega de um projeto de mestrado. Sobre isso, eu vou deixar um link aqui embaixo que fala sobre como fazer um projeto de mestrado, que eu acho excelente, porque vai dizer todas as etapas, tudo que deve conter no projeto de mestrado. Claro, leiam bem o edital, porque, inclusive, isso é um ponto muito importante, leiam muito bem o edital, porque vai variar de universidade para universidade, algumas vão exigir um projeto com determinados pontos, outras não, então vale a pena prestar atenção nisso, mas eu vou deixar esse link que é super útil. O que é importante sobre o projeto? Além dos elementos que ele deve conter e de fazer ele com o maior
maior dedicação possível para que ele fique bem formatado, para que a linguagem seja acessível. É que ele serve para mostrar o quanto a gente sabe sobre fazer pesquisa. E se vocês não entendem, dê uma estudada, tem uns vídeos aqui no canal. Eu posso deixar aqui uma playlist sobre como fazer pesquisa, que eu acho que vai dar uma boa noção sobre como ser mais realista realmente nessa hora de fazer o projeto. E assim, uma coisa que as pessoas ficam pensando é que esse projeto vai ser o projeto oficial de mestrado depois. Mas geralmente, às vezes o projeto é tão bom que fica, ou às vezes algumas universidades adotam realmente essa prática de tornar o projeto concreto e durante o mestrado ele seguir igual. Mas é difícil, a maioria dos orientadores que eu conheço usa esse projeto realmente só para saber se vocês sabem fazer pesquisa e, na verdade, troca o projeto depois, seja do zero, seja reforma ele. Então, fiquem tranquilos em relação a ter que escolher um tema que vai ficar com vocês para a vida toda, enfim. Escolham um tema que vocês saibam falar sobre, que vocês tenham na cabeça uma possível pesquisa e pensem mais na questão prática de como fazer um bom projeto do que na questão, talvez, pessoal de se aquele vai ser um ótimo tema para todo o mestrado. Claro, se vocês tiverem um tema que vocês gostam, legal. Essas são coisas que eu acho que podem te aprovar ou te reprovar, podem fazer diferença nesse momento crucial de escolher quem é que entra e quem é que não entra no mestrado, no doutorado. Por isso eu quis compartilhar com vocês. Eu posso falar aqui quais foram as perguntas que eu ouvi na seleção. Na seleção me perguntaram em quantas línguas eu leio, me perguntaram se eu estava disposta a fazer alterações no meu projeto de mestrado ao longo do mestrado e me perguntaram se, como a gente está com pouquíssimas bolsas, se eu seria capaz de me sustentar sem as bolsas. Essas foram as perguntas que me fizeram na entrevista. Uma dica bônus é conversar com alguém que já tenha sido orientando desse orientador ou orientadora. Isso pode poupar para vocês aí 2 anos de sofrimento, 4 anos de sofrimento se for no doutorado. E também pode dar para vocês dicas interessantes sobre preferências, talvez, do orientador ou orientadora em relação aos textos, talvez os pontos principais nesses textos, ou mesmo dicas de se o orientador só aceita pessoas que se alinhem à linha de pesquisa dele ou dela, ou não, ou se pode ser qualquer tema, desde que seja no tema dele, enfim, abrangente. Então, acho que isso é bem interessante e com certeza dá para vocês alguns passos à frente em busca dessa aprovação. Gente, me contem se vocês gostam desse formato um pouco mais conversado e quando vocês forem aprovados, me contem como é que foi a seleção, quero saber. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!